Fala pessoal, tudo bem? Você está no canal Vamos Falar de Ações e hoje eu vou trazer para vocês 5 empresas que nunca reportaram prejuízo no ano fiscal. Mas além delas, eu vou também explicar para vocês qual deve ser a mentalidade do investidor de longo prazo, do investidor em dividendos. Lembrando que o conteúdo do canal é educativo e informativo e os exemplos aqui utilizados têm fins didáticos. Mas antes de começar falando das empresas, nós vamos conceituar aqui qual deve ser ou qual é a mentalidade do investidor. Lembrando que o investidor ele é diferente do especulador. O especulador é aquela pessoa que foca no curto prazo e naquela oscilação de preços, onde ele tenta comprar e vender e obter um lucro através disso, acaba negociando bastante e não tem a pretensão de participar dos benefícios da empresa, que seriam os lucros gerados, os dividendos pagos, e também não pensa em montar uma participação no longo prazo. Normalmente o especulador acaba tentando comprar barato e vender caro e acaba se limitando a isso. Já o investidor não. O investidor ele coloca o seu capital e ele tem um foco no longo prazo, então ele pretende investir em uma companhia que ele acredita que irá crescer no longo prazo, que irá pagar dividendos, que irá aumentar os seus lucros e que continuará gerando riqueza. E qual que seria então o ciclo ideal para o investidor? O investidor vai lá, ele tem a sua renda ativa. Então ele recebe um dinheiro que vem do seu trabalho, seja qual for a origem do seu trabalho, ele recebe esse recurso e aí ele decide investir esse recurso, dando o start inicial nos investimentos. E onde que ele investe? De preferência em um ativo produtivo, certo? Um ativo que produz caixa. Então você vê que eu coloquei até aqui uma setinha vermelha, porque o dinheiro sai do bolso do investidor e em troca, no caso das ações, ele adquire uma participação societária nesse ativo, nessa empresa. E se ele tem uma visão de longo prazo, o que ele espera dessa companhia? Ele espera que essa companhia vai expandir seus lucros, vai crescer e que vai gerar caixa para ele. Seja para ter alguns benefícios, como por exemplo, independência financeira, que é um objetivo que pode ser aí de alguém, ou uma aposentadoria, que também é um outro tipo de benefício, objetivo, ou para alguma realização pessoal, como uma viagem, etc. Mas o importante aqui é que o investidor normalmente ele vai procurar uma companhia que gera lucros e que esses lucros também gerem algum tipo de caixa para ele. Esse caixa ele vai entrar no bolso do investidor, na forma de dividendos ou também do JCP. Existem mais formas de uma empresa gerar retorno para o seu acionista? Claro, com certeza. Por exemplo, as bonificações, que não é um retorno financeiro, é uma emissão de inovação que o acionista acaba recebendo, ou também da recompra das ações. A recompra das ações também impacta positivamente a participação do acionista, porque quando a empresa recompra e cancela aquelas ações que foram recompradas, o acionista ele acaba tendo uma participação maior na empresa. Então existem muitas formas que uma companhia pode gerar um retorno positivo, agregar valor para o acionista ou o seu investidor. Mas ao receber algum tipo de caixa, o cenário ideal seria que o investidor pegasse esse caixa e reinvestisse. Não precisa ser na mesma empresa, não precisa ser na mesma ação, mas que ele reinvestisse para que ele pudesse aumentar então as suas participações, reiniciando o ciclo e para que esse recurso novo gere mais dinheiro, o que amplia o efeito de bola de neve, o crescimento composto. E para ter esse benefício de geração de caixa que vai me permitir investir mais, comprar mais ações ou participar mais da empresa, eu preciso procurar uma empresa lucrativa, de preferência, uma empresa lucrativa e que é uma empresa geradora de caixa. Então, se eu tenho o objetivo de ter uma independência financeira, de uma aposentadoria, eu preciso estar alocado em uma companhia que também pague dividendos. E é por isso que existe a métrica do Dividend Yield. Essa métrica auxilia a gente a procurar empresas que remuneram adequadamente o acionista na forma de proventos. Eu vou falar mais para frente, mas a gente não pode se limitar só a essa métrica. Ela é um dos fatores que a gente observa ao procurar algum tipo de companhia. E como que ela é calculada? Como o Dividend Yield é calculado? Nós pegamos o dividendo por ação, ou DPA, aqui no caso está em inglês Dividend Per Share, que é a mesma coisa, e dividimos pelo preço da ação. Através disso, nós temos a métrica do Dividend Yield.
Neste vídeo eu vou usar o exemplo de uma empresa X em que ela lucrou nos últimos 12 meses R$ 4,00 por ação e a ação dela está valendo R$ 20. Vamos supor que a companhia teve esse lucro de R$ 4,00 e ela decide distribuir metade desse lucro na forma de proventos, ou seja, 50% de payout. Isso dá um dividendo de R$ 2,00 por ação. Dividido pelos R$ 20, que é o preço da companhia, e aplicando a fórmula do dividend yield, nós temos aqui um dividend yield de 10%. Então é assim que nós chegamos nesse indicador. Nós olhamos o dividendo pago nos últimos 12 meses e comparamos e relacionamos ao preço atual da ação. No entanto, nós não devemos nos limitar no dividendo, nós precisamos ter um olho além dele. E é por isso que eu queria introduzir e apresentar para vocês o conceito do Earning Yield. Vamos retomar o nosso exemplo. A empresa ela tem um lucro por ação ou um LPA de R$ 4,00 por ação. No nosso caso, ela tinha um dividendo de R$ 2,00, mas eu não vou trazer ele agora. Eu vou trazer o preço dele aqui, que é R$ 20. O preço da ação, R$ 20. Então, essa é a condição que eu atribuí no slide anterior. Olhar o Earning Yield é fazer o seguinte cálculo: ver o quanto a empresa produziu de lucro em relação ao preço da ação. Então, se ela produziu R$ 4,00 de lucro e o preço da ação é de R$ 20, o Earning Yield dela foi de 20%, que é 4 dividido por 20. Percebe então que o Earning Yield é superior ao Dividend Yield. E por que nós devemos conhecer e entender essa métrica? Porque apesar do Dividend Yield entrar no nosso bolso, o resto do lucro que não foi distribuído, ele também impacta a companhia de alguma forma, seja para aumentar o seu patrimônio líquido através de reserva de lucros, seja para reinvestir, a companhia reinvestindo na própria operação. Então esse lucro foi gerado e ele está sendo utilizado para alguma coisa, que pode gerar um retorno indireto para o acionista. Então é por isso que é calculado o Earning Yield. Um outro cenário que ele pode ser aplicado para ser entendido é o seguinte: pensa que num cenário 1, a companhia está em um bom momento, ela lucrou os R$ 4,00 por ação e a ação vale R$ 20, então ela decidiu distribuir 50% do seu lucro para o acionista. E no caso, 50% dá 2 dividido por 20, que então gera o dividend yield que a gente calculou de 10%. Esse é um cenário positivo. A companhia, por exemplo, estava bem ali, não estava sentindo necessidade de reter caixa, acabou distribuindo 50%, e isso depende da política da companhia. Claro, tem empresas que distribuem mais de 50% de payout. A gente vai falar um pouquinho de algumas que também fazem isso. Mas vamos supor que num cenário 2, num cenário aqui que a companhia está passando, por exemplo, por algum tipo de incerteza macroeconômica, vamos colocar assim, aí a companhia então decide reter um pouco mais do seu lucro para compor caixa, para compor patrimônio, para compor capital. Aí ela abaixa o seu payout de 50% para 25%, por exemplo. Mesmo que a companhia tenha lucrado os mesmos R$ 4,00 por ação, ao abaixar o payout de 50% para 25%, o dividendo passa a ser de R$ 1,00, metade do dividendo anterior. Sobre 20, que é o preço aqui da companhia, nós teríamos um dividend yield de 5%. No entanto, mesmo nesse cenário aqui que eu coloquei, a companhia lucrou os mesmos R$ 4,00. Então percebe como que olhar o Earning Yield, nós vamos além do dividendo e entendemos como a companhia realmente está produzindo lucro para o seu acionista. E o payout pode acabar impactando o Dividend Yield. Agora vamos para 5 ações que nunca deram prejuízo, existem outras, mas eu tentei selecionar uma aqui de cada segmento para a gente falar um pouquinho sobre elas. A primeira que eu decidi trazer é o Banco Itaú, através do ticker ITUB3. Banco Itaú, na data que eu estou gravando esse vídeo, ela vale R$ 40,69. Tem um dividend yield de 8,6%. Acabamos de calcular essa métrica aqui. Agora vamos ver como é que é o histórico de pagamento de proventos do Banco Itaú. Aqui nós estamos no histórico de pagamentos do Banco Itaú. Percebe aqui que o banco teve uma determinada oscilação, apesar de sempre ter uma recorrência no pagamento de proventos. Lá de 2016 a 2019 o provento cresceu, depois disso o provento foi diminuindo, até que voltou a crescer aqui em 2025. Mas como que foi a situação financeira do Itaú? Quanto que ele estava gerando de lucro nesses períodos? Vamos entender isso aqui agora. Olha só. Se eu olhar o gráfico de lucro líquido do banco, nós vemos que o lucro foi praticamente crescente desde 2017.
Lá em 2019, o banco teve um lucro líquido de 27,81 bilhões de reais. E em 2021, ele lucrou 28 bilhões de reais, mais do que 2019. Mas por que então o dividendo foi bem menor do que em 2019? Isso tem a ver com o payout. Lá em 2019, o banco distribuiu quase 100% do seu lucro líquido, enquanto em 2021 ele distribuiu apenas 25% do seu lucro líquido. Caso o payout tivesse sido igual no mesmo período, em 2021 o dividendo teria sido maior. Então percebe que o banco ele tem um histórico de crescimento do seu lucro nesses últimos 10 anos que eu puxei. Mas mesmo assim, por conta de mudanças de payout, o dividendo pode acabar sendo maior ou menor. Em 2021 ele teve um lucro maior, mas o dividendo foi menor. No entanto, o lucro retido é reinvestido na companhia e gera, de certa forma, um retorno indireto para o acionista. Um outro caso aqui é da Caixa Seguridade. Então a Caixa Seguridade lançou o seu capital na bolsa em 2021 e desde então ela tem representado dividendos crescentes. Caixa Seguridade tem uma política de pagar aí por volta de 85% a 90% do lucro líquido do exercício em forma de proventos. E você vê que a companhia também tem um histórico crescente no seu lucro líquido. Esses são pontos que podemos procurar numa empresa. Se o histórico de lucros é consistente, é recorrente e é crescente, e se isso é convertido na forma de dividendos. Um outro caso é a CPFL, que eu estou trazendo aqui para vocês, CPFE3, que também tem um histórico de pagamentos de proventos, que de 2019 para 2020 teve uma mudança, inclusive na política da companhia, e ela começou a apresentar maiores dividendos. Se eu olhar aqui o dividendo pago, você vê que o dividendo cresceu bastante aqui na companhia. Mas vamos olhar o histórico de lucro dessa empresa aqui. Então, olha só, mesmo com o dividendo menores ali até lateralizados em 2016, 17, 18, nós vemos que o lucro da companhia cresceu nos últimos 10 anos, saindo aqui da casa de 1,24 bilhão e chegando nos últimos 12 meses a 5,74 bilhões. Também temos uma empresa do segmento de saneamento, como é o caso da Sanepar, que também tem um histórico consistente de pagamento de proventos, que também foi crescente quando a gente olha os últimos 10 anos. E olhando o lucro líquido, nós vemos que o crescimento da companhia foi consistente nos últimos 10 anos, e tendo um payout até um pouquinho mais estável aqui por volta de 28%, 25% de payout. E eu quis trazer também, no segmento de bens industriais, a WEG. A WEG é uma companhia que historicamente ela apresenta aí mais ou menos um payout de 50%. Se eu olhar os últimos 12 meses, o dividend yield é de 4,57%. Você vê então que o dividendo da WEG ele é crescente, né? Aqui em 2025 nós tivemos um extraordinário que acabou jogando esse dividendo lá para cima, mas mesmo assim, se a gente olhar, o dividendo atual é de 4,57% e o dividend yield médio nos últimos 5 anos é de 2,15%. O lucro líquido da WEG também é crescente, se eu olhar os últimos 10 anos. Mas por que então que o dividend yield da WEG é um tanto quanto mais baixo? Isso acontece principalmente por conta da relação preço sobre lucro da companhia, que hoje está em 31,21 vezes o seu lucro. Ou seja, para cada R$1 de lucro, o mercado paga mais de R$30 por ação. E mesmo que a companhia distribuísse 100% do seu lucro líquido, 100 dividido por 31,21, nós poderíamos ter um dividend yield de até 3,2%. Então isso tem a ver com a expectativa de crescimento dessa empresa. É claro que rentabilidade passada não garante rentabilidade futura, mas eu trouxe aqui um gráfico de Itaú para a gente entender como que o reinvestimento dos dividendos impacta o retorno total de uma ação. No caso de Itaú, nós vemos que a longo prazo, nos últimos 10 anos, seu lucro cresceu e a companhia pagou proventos. Se eu fosse olhar aqui nos últimos 5 anos, a companhia teve um crescimento no preço da ação de 83%. As cotações, então, evoluíram 83%. No entanto, quando consideramos o pagamento e o reinvestimento de proventos, que seria a métrica do total return, nós tivemos um retorno de 211%. Ou seja, o reinvestimento dos proventos, o pagamento de proventos, acabou impactando positivamente a companhia e gerando um retorno até maior do que a variação de preço. Pessoal, para finalizar, um alerta que eu gostaria de passar aqui para vocês é o seguinte: não é porque uma empresa foi historicamente rentável que essa condição se permanecerá para sempre, e nem quer dizer também que ela sempre será uma boa opção de compra, tá? Uma coisa não tem a ver com a outra. Você precisa entender o preço que você está pagando. É necessário você aprender a diferenciar
preço de valor, né? Preço é o que você paga, valor é o que você recebe. Então o investidor ele sempre vai tentar fazer um esforço para que ele pague um preço menor que o valor ou um preço aí pelo menos equivalente ao valor. Nunca um preço maior do que o valor que a companhia pode estar te entregando. E uma forma de você fazer isso é calcular um preço teto, que é individual para cada investidor, né? Por exemplo, temos a famosa métrica do Bazin ali no livro dele, que naquela condição ele aborda com 6% de retorno através de dividendos, olhando os dividendos pagos, etc. É uma forma de calcular preço teto. Existem outras fórmulas, por exemplo, Benjamin Graham tinha o quesito do preço justo, que ele fazia uma métrica que relacionava preço sobre lucro e também preço sobre valor patrimonial. Existem várias formas de fazer isso, mas cuidado para não sair pagando qualquer preço. Estude o preço a ser pago por uma ação para que você, no seu conceito, receba mais valor do que o preço que foi pago. Bom, já falei para vocês que é um exemplo didático, as ações que eu trouxe são didáticas, você precisa estudar e investir em si mesmo no caso de conhecimento, para investir cada vez melhor. Rentabilidade passada não garante a rentabilidade futura. É por isso que você, ao investir, precisa acompanhar a ação, ver se ela está crescendo, se ela está ganhando participação de mercado, ver se ela está evoluindo seus lucros e seus dividendos e não apenas abandonar a ação. Você precisa acompanhar para entender qual é o momento operacional da empresa. E agora eu vou parando por aqui. Obrigado por ter assistido. Participa do nosso canal aqui do Telegram, que tem notícias diárias, informativos sobre ações, empresas e também relatórios dos resultados, fazendo um resumo. Eu pego o resultado da companhia, faço um resumo mais fácil de entender e divulgo ali para vocês. Mas claro, continue estudando, não deixe de entrar no site de EI e entender como funciona a empresa que você investe. Vou ficando por aqui, até a próxima e tchau!